Nós queremos dar sequência nessa série de pregações que nós intitulamos de Os 10 Mandamentos. E conversando com o pastor Rafael na terça-feira, nós pensamos algumas coisas muito parecidas, né? E o Rafa disse que ele falou para vocês, para aqueles que estiveram no outro culto, que ele faria a introdução e que eu falaria sobre os 10 mandamentos hoje. Confere isso, né? Então eu quero propor um acordo com vocês. Pelo horário eu vou fazer um acordo com vocês de não gastar mais do que 10 minutos com cada um dos mandamentos. Pode ser? Combinado? 10 minutos com cada mandamento? Não, eu estou brincando, não vai levar tanto tempo. Mas o que nós concordamos foi que tem uma certa incoerência a respeito dessa história toda em torno dos 10 mandamentos. Foi a maior audiência de uma novela, fora as novelas da Rede Globo, no ano passado, inclusive batendo a Rede Globo em muitos momentos, a audiência maior que a da Rede Globo. E agora na sequência vem esse filme que vai entrar em cartaz nessa semana e de antemão, a venda inicial dele, para a estreia dele, está batendo todos os recordes imagináveis de filmes no Brasil. A incoerência para mim está, se de um lado a mídia está explorando essa história dos 10 mandamentos. Nós vivemos um tempo com um ser humano que não quer mais alguém de fora lhe dizendo como viver. O ser humano pós-moderno, ele se encheu de verdade e ele é a verdade absoluta. Ele não precisa mais da opinião de ninguém para saber que ele está certo. Antigamente, para ter certeza de alguma coisa, a gente comparava aquilo que a gente está fazendo com o que outros já fizeram, a gente ouvia pessoas. Hoje não. Se eu quero fazer e se eu decidir fazer, é óbvio que isso está certo. Se o ser humano do nosso tempo, ele não quer essa ingerência, se ele não quer alguém de fora que venha lhe dizer o que fazer, é uma incoerência a gente ver o sucesso dos 10 mandamentos. Mas eu não preciso e não quero repetir tudo que o pastor Rafael falou na semana passada. Eu quero convidar vocês a dar um passo adiante com essa história. E antes de nós lermos o texto, se você já quiser abrir, Êxodo capítulo 20, nós queremos ler depois. Eu fiquei imaginando uma situação que fosse semelhante à ideia que eu tenho a respeito do porquê dos mandamentos. E eu pensei, eu não falei isso com a Graziela, pode ser que ela pense diferente isso agora. Mas eu pensei no nascimento do Heitor e de como nós, por amor a ele, quando ele começou a ficar de pé, nós compramos uma coisa que no Rio Grande do Sul se chama de chiqueirinho. Sabem do que eu estou falando? Aquele cercadinho todo ajeitadinho, que na época que eu era criança não era bonitinho daquele jeito, eram uns sarrafos pregados. A gente comprou isso. E se de repente chegasse alguém de outro planeta na nossa casa, quando o Heitor estava começando a se colocar de pé, ele talvez olhasse para aquela situação e dissesse assim: esses pais não merecem ficar com essa criança. Imaginem só, colocaram ele dentro de uma jaulinha, não podem amar essa criança. É óbvio que quem tem filhos, quem já cuidou de crianças, sabe que a intenção daquilo, para a maioria das pessoas, não é enjaular o seu filho. É apenas estender a proteção e o amor para que nada aconteça a essa criança. E eu queria convidar você nessa noite a pensar nos mandamentos como esse cercadinho que Deus faz em torno de nós, para que o cuidado e o amor dele fiquem claros na nossa vida, para que a gente não corra riscos desnecessários. Os mandamentos, eles são dados para que a liberdade que Deus ofereceu inicialmente para o povo de Israel, Ele oferece também para nós, Ele deseja mantê-la. Ele não quer
que a gente de novo se enrole, seja escravizado por qualquer coisa que seja. Êxodo capítulo 20, versículos de 1 a 17, dizem assim: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem, qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, sou o seu Deus. Sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados dos seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezaram. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Deixa eu fazer um parêntese só aqui. Eu entendo esse texto para mim, para a minha vida, de tal maneira. Eu sei que Deus pode executar juízo e justiça contra nós. E se eu considerar a vida do meu pai, e Deus quiser cumprir essa palavra aqui ao pé da letra, eu corro um risco muito grande. Como eu entendo essa palavra para mim? Eu tenho a esperança que em 1000 gerações antes de mim, alguém da minha família tenha escolhido andar com Jesus. É quase impossível que 1000 gerações antes, ninguém da minha família tenha andado com Jesus. E aí a matemática se inverte. Se em 1000 gerações teve um, Deus continua me abençoando e eu digo, aleluia, Deus é bom. Se Ele vai executar juízo, isso depois é outra história. Eu prefiro crer na bênção do que no juízo nesse momento. Continuamos a leitura, versículo 7. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas, nem os teus animais, nem os estrangeiros que morarem nas tuas cidades. Pois em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, e o mar e tudo que neles existe, mas no 7º dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o 7º dia e o santificou. De novo, parênteses, como nós não vamos abordar individualmente todos os mandamentos, tem um problema nisso. E tem de novo, inclusive, igrejas cristãs enfatizando a guarda do sábado como dia da semana como nós conhecemos. Eu não quero e não tenho tempo para entrar nessa discussão hoje à noite. Mas, na minha opinião, guardar o dia de descanso não diz respeito ao sábado exclusivamente. Porque se eu cresce nisso, no mínimo eu seria incoerente agora. Porque sábado e domingo são os dias que eu, como pastor, mais trabalho. Eu trabalho também durante a semana. Às vezes se pensa que a gente trabalha só no domingo, né? Não é verdade. Mas sábado e domingo são os dias onde nós temos uma demanda de coisas maior que o normal. Porque as pessoas também estão em casa, as pessoas têm o tempo para isso. O meu dia de descanso, de não fazer nada, exceto jogar futebol, é na segunda-feira. Se eu cresce nesse texto de maneira literal, eu não poderia jamais falar de mandamentos, por exemplo. Seria incoerência minha. O que o texto nos diz é de guardarmos um dia. Se ele é no sábado, se ele é no domingo, ou no meu caso, na segunda-feira, na minha opinião, não faz muita diferença. Mas se a gente não guardar, e guardar o sábado também para os judeus, não era apenas não fazer nada. Era um tempo de estar em intimidade com Deus. Esse dia ainda continua sendo necessário. 12. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá.
13, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o seu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem os seus servos ou servas, nem o seu boi ou jumento, nem coisa alguma que lhe pertence. E agora eu quero trazer algumas coisas gerais a respeito do texto. Não vou entrar em cada um dos mandamentos pelo final daquilo que eu quero trazer. Então não se preocupem com isso de antemão. Primeira coisa que eu quero destacar no texto. Os mandamentos, eles revelam a nossa incapacidade. Numa primeira leitura, numa primeira vez que a gente chega diante desse texto, se você não conhece muito de Deus e lê exclusivamente esse texto, talvez você saia com a conclusão de que esse Deus é um Deus que de fato quer cercear a liberdade do ser humano. Esse Deus apenas impõe coisas e não é essa a intenção dessa palavra. Deus não chega de maneira abrupta no meio do povo de Israel que está lá no deserto. Deus não chega lá e diz, de agora em diante, vocês vão fazer tudo o que eu quero. Deus não chega lá impondo a sua vontade. Deus faz coisas por esse povo que jogam por terra essa ideia de que Deus apenas está colocando cercas ao redor do povo, impondo sua vontade. Deus fez coisas por esse povo antes. Se Deus fez e os mandamentos não são, então, apenas uma lista de coisas que Deus está impondo, qual é a função deles na nossa vida? Eu entendo que eles colocam o dedo na nossa ferida. Lutero, falando a respeito da lei, ele disse que a primeira intenção, que a lei num primeiro momento, ela revela a vontade de Deus para a vida do ser humano. Quanto a isso, eu acho que a gente pode concordar. Deus está expressando a sua vontade para o ser humano com quem ele está reunido naquele momento. E por consequência, se nós queremos andar com Deus, é também o que Deus fala para nós. Deus revela a sua vontade. Então Lutero, na minha opinião, ele está correto nisso, de dizer que num primeiro momento a lei é apenas para expressar a vontade de Deus. Mas como desdobramento disso, se a lei revela a vontade de Deus, quando nós olhamos para os mandamentos, e aí Lutero não está pensando só nesses, Lutero está pensando em todos os mandamentos que a Bíblia contém. Os fariseus tinham uma lista de 611 mandamentos. É melhor ficar com essa lista, do que com os 611. Mas se num primeiro momento a palavra, então, os mandamentos revelam vontade de Deus para a nossa vida, e a gente agora se depara com essas situações, e a gente olhando o texto diz, é verdade, matar, roubar, isso eu nunca fiz. Mas, de repente, aquela mentirinha, falso testemunho, já aconteceu. E a lei e os mandamentos vão revelando que nós não damos conta. E essa, para Lutero, é revelar a nossa incapacidade. A segunda coisa que a lei faz é dizer, o ser humano não consegue. O ser humano não tem obras da lei para apresentar diante de Deus e dizer, eu fiz por merecer. Está aqui as minhas credenciais, eu posso exigir algo de ti, porque eu sou o cara. Revela a vontade de Deus, mas como consequência revela que nós seres humanos não damos conta disso. E para Lutero, quando isso acontece, é o momento exato em que a gente vai até Jesus. Quando a gente reconhece que a gente não dá conta, quando a gente reconhece que a exigência ou a vontade de Deus para a nossa vida é maior do que nós conseguimos fazer. É momento da gente voltar para Jesus. Os mandamentos revelam a nossa incapacidade. Eles mostram que a gente não consegue. Eles mostram que a gente não dá conta. Um autor que o pastor Ricardo Agreste citou,
Maurício Zachary, ele é editor de um livro de um juiz federal chamado William Douglas. Depois nós queremos dar uma olhada num pequeno vídeo desse cara. Esse William Douglas, ele escreve um livro chamado Poder dos 10 Mandamentos. E o Maurício Zachary é o editor do livro e ele escreve assim: aos olhos autossuficiente do homem pós-moderno, o Decálogo, os 10 Mandamentos, parece ser uma castradora e anacrônica lista de proibições estabelecidas por um Deus estraga-prazeres, tirânico e mandão. Num primeiro momento pode parecer isso, mas se nós conhecemos esse Deus que fez, nós vamos descobrindo que é outra coisa que Ele quer. Volta um pouquinho na tua Bíblia, no capítulo 19. Capítulo 19, versículo 6, diz assim: Deus se reúne com o povo e diz: eu tenho um acordo para propor para vocês. E Ele diz: se vocês obedecerem, se vocês guardarem, eu vou fazer de vocês o meu tesouro pessoal. Isso está no versículo 5, finalzinho do 5. 6. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Deus não está impondo regras. Deus está convidando o povo a andar com Ele. E é isso que nós queremos ver nesse vídeo. Deixa o som aí já, Douglas. Nos tempos de hoje, de tanta individualidade, de tanto relativismo, de tanto é proibido proibir, é uma lista com um monte de proibições, ou pelo menos parecem mais proibições do que o que na verdade os 10 mandamentos são, assim como nas autoestradas aquele guarda-reio evita que a gente saia da pista, que a gente vá para o abismo. Os 10 mandamentos têm essa capacidade. Eles são uma lista feita por um Deus amoroso que procura, depois de ter libertado o povo das cadeias físicas do Egito, passar a libertar o seu povo das cadeias e amarras psíquicas e emocionais. Se você começar a olhar os 10 mandamentos com essa nova visão, eu tenho certeza que você vai crescer muito, tanto espiritualmente quanto na sua vida cotidiana. Assim como era atual na Palestina dos tempos de Moisés, assim como era atual na época de Jesus Cristo, continua sendo atual hoje, agora, e pode fazer diferença na sua vida. Seja do ponto de vista de você agradar a Deus, se isso lhe interessa, espero que sim, seja do ponto de vista de você viver uma vida com mais liberdade, com mais senso das coisas, com mais equilíbrio, com mais sentido da vida. Normalmente nós não olhamos para os mandamentos como esse momento que Deus quer expressar o seu amor para conosco. Nós olhamos como uma lista de proibições. E talvez a gente perca com isso a possibilidade de caminhar mais perto dele. Um último detalhe que, na minha opinião, ajuda a gente a entender que não é uma lista de coisas que Deus está impondo para o ser humano daquela época e, por consequência, para nós, mas é a expressão da vontade dele, sim. Os mandamentos, eles não estão conjugados, o verbo não está conjugado no imperativo. O imperativo, ele expressa uma ordem, ele deixa claro que ele quer que faça assim. Se você ler os mandamentos com atenção, eles estão conjugados no futuro. Deus fez por esse povo coisas maravilhosas. E agora Ele diz: eu gostaria que no futuro vocês vivessem assim. Futuro é o instante seguinte, é a vida toda. Mas Deus não está ordenando, façam isso. Deus está dizendo: eu amo vocês e quero que vocês caminhem comigo. Ainda que revele a nossa incapacidade, de novo a gente tenha que voltar para Jesus. Os mandamentos são expressão do amor e do cuidado de Deus na nossa vida. Segunda coisa, os mandamentos, eles vêm e são dados porque a liberdade necessita de um fiador e de boas leis. Deus libertou o povo, eles estão livres. E agora?
Cada um vai fazer o que bem entende, cada um vai fazer o que der na telha, cada um vai expressar a sua verdade, buscar o seu prazer. Dá para imaginar um coletivo onde essas coisas aconteçam assim? Teve alguns exemplos na história da humanidade onde coisas assim aconteceram, onde se podia livremente expressar toda e qualquer vontade. A regra era não ter regra nenhuma. Não durou muito tempo. A liberdade necessita de um fiador. No nosso texto diz: eu sou o teu Deus, eu sou esse que tirou vocês do Egito. Deus é o fiador desse novo acordo, Deus é o avalista, é a pessoa do próprio Deus que está dizendo: é assim que eu gostaria, assim vai funcionar. E as leis então vêm de uma maneira muito clara. Eu busquei exemplo na Constituição brasileira. Eu disse de manhã que um tempo atrás eu li a Constituição. Eu não consigo nem precisar quanto tempo, mas algumas passagens dela ainda estão na minha lembrança. E eu disse para o Rafa na terça que eu imaginava que tinha um artigo da Constituição brasileira que falava que as leis vinham para garantir a nossa liberdade. E eu procurei lá então. E no preâmbulo diz assim: nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Constituinte, para garantir os direitos, para garantir um monte de coisas. E aí vem os artigos da Constituição. O primeiro artigo diz quem faz parte da República, municípios, Estado, isso compõe a República. Segundo artigo fala dos 3 poderes que são iguais em autoridade, legislativo, executivo e judiciário. E aí vem o terceiro artigo que diz assim: constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Inciso 1. Constituir uma sociedade livre, justa e solidária. Eu sei que está passando agora na sua cabeça de que isso não está acontecendo, e é outra discussão que por causa do tempo nós não temos como entrar. Mas na Constituição, já no seu início diz que para garantir a nossa liberdade, é que tem agora todo um conjunto de leis e depois os desdobramentos no Código Civil e todos os outros códigos que vão surgindo para garantir a nossa liberdade. Nesse caso, o fiador é o próprio povo que elege representantes, mas é o povo que garante isso. E a lei agora a gente pode questionar se ela é boa ou não. Semelhante à Constituição brasileira, também a Constituição dos Estados Unidos da América vai falar algo nesse sentido. Diz assim no preâmbulo da Constituição dos Estados Unidos da América: nós, o povo dos Estados Unidos, a fim de formar uma união mais perfeita, né, e são eles dizendo mais perfeito, quer dizer que perfeito eles já são, eles querem melhorar a perfeição. Estabelecer justiça, assegurar tranquilidade interna, promover defesa comum, promover o bem-estar geral e garantir para nós e para os nossos descendentes os benefícios da liberdade. Promulgamos, estabelecemos a Constituição que vem a seguir, então, que no caso deles são bem menos leis que no Brasil. A liberdade, ela necessita de um fiador, alguém que garanta que nós continuaremos livres. Ela precisa de boas leis, porque se não for assim, cada um de nós vai fazer como bem entender. Inclusive dentro de uma casa, se não tiver um mínimo de coisas pré-acordadas, estabelecidas, vira uma bagunça. A liberdade que eu tenho como indivíduo precisa de alguém que diga que eu estou exercendo ela bem. E precisa de leis que me garantam que eu não vou sair disso. Terceira coisa que eu quero destacar a partir do texto: todos os mandamentos dependem do primeiro. E é por isso que nós optamos por não trabalhar os 10 mandamentos, mas trabalhar apenas o primeiro, ou dar uma ênfase maior naquilo que o primeiro nos traz. O primeiro mandamento, ele
ele, como eu já disse, Deus se apresenta, dizendo o que ele já fez por nós, e ele convida o povo a não colocar outro no lugar dele. Ele está dizendo, eu quero que vocês, assim como eu amo vocês, vocês me amem e caminhem comigo. Eu já dei provas do que eu posso fazer por vocês, e vou continuar fazendo. Apenas caminhem comigo. Lutero diz, interpretando esse primeiro mandamento, que ele é simples de entender, que nós apenas devemos temer e amar a Deus, e confiar nele acima de todas as coisas. Para quem fez ensino confirmatório, explicação do primeiro mandamento, do segundo mandamento, do terceiro mandamento, em todos eles Lutero começa explicando assim. Por que a gente pode dizer que todos os mandamentos dependem do primeiro? Se você quiser abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 22, tem uma situação lá que querem colocar Jesus à prova. A partir do versículo 34, eles vêm e perguntam para Jesus, querendo que Jesus se enrole em alguma coisa. Eles perguntam para Jesus, já que tu é mestre, responde agora rapidinho para nós, qual é o mandamento mais importante? E quem está perguntando isso é um fariseu, que tem na mente dele os 611 mandamentos. A pergunta do fariseu, ela é capciosa, mas ela tem um quesinho de inocência nisso. Talvez porque ele de fato quisesse saber qual dos 611 ele tinha que privilegiar para obedecer. E Jesus, em vez de citar uma lista com 10, uma lista com 50, e a pergunta também foi para que fosse um só, Jesus apenas responde, ame o Senhor, o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E Jesus continua, a semelhança desse, ame ao seu próximo como você ama a si mesmo. Jesus cita duas passagens do Antigo Testamento. Primeiro, Jesus está citando Deuteronômio capítulo 6, onde lá está escrito, tem um convite para o povo, fazer isso, amar ao Senhor dessa maneira, e mais do que isso, eles deveriam ensinar isso para os filhos, e a palavra que aparece lá em Deuteronômio é inculcar, que significa colocar dentro da cabeça. Para o judeu isso aconteceria pela repetição, e eles repetiam isso sistematicamente com os filhos, eles repetiam os mandamentos, eles repetiam a lei, para que eles gravassem isso. Mas na minha opinião agora, isso apenas virou uma rotina dentro de uma comunidade de fé. Já não tinha mais vida naquelas palavras. O amor estava passando longe. Estava lá. Estava no coração, mas não fazia a menor diferença. E Jesus diz, ame o Senhor. Amar ao Senhor não é apenas usar palavras bonitas agora para seduzir Deus. Quando você tem intenção de namorar com uma menina, você procura as palavras mais bonitas que você conhece. A Graziela diz que nas cartas que eu escrevia para ela, e na época ainda era por carta, eu sempre começava com um versículo bíblico para sensibilizar o coração dela, para dizer, esse é crente de verdade. Eu não fazia isso com essa intenção, isso era impressão dela, eu só estava sendo autêntico. Não vou considerar quem riu agora. Perdi o fio da meada. Vocês ficam me atrapalhando aí. Quando a gente ama de verdade, a gente pode usar palavras bonitas, mas tem o risco de que a gente use apenas palavras bonitas como artifício de sedução. E para Deus, com Deus, isso não funciona. Deus não quer só as palavras bonitas, Deus quer que a gente ame. E isso se expressa em todo o nosso ser, e Jesus coloca isso no texto. Jesus fala do coração,
que na mentalidade, na cosmovisão, na antropologia bíblica, coração é o lugar, é a fonte da vontade e dos desejos. Então, amar a Deus de todo o coração significa que eu vou empenhar todos os meus desejos em prol disso. A segunda coisa que Jesus diz, ame a Deus com toda a tua alma, é o lugar das emoções. Quer dizer, amar a Deus inclui nossas emoções, de nós nos emocionarmos quando nós estamos na presença dEle, seja no louvor ou seja na nossa oração em casa. Ame a Deus com a tua alma. E a terceira coisa que Jesus diz é, ame a Deus com todo o teu entendimento. Entendimento tem relação com a nossa mente, com aquilo que nós entendemos, com a nossa razão. Amar a Deus inclui todo o nosso ser, porque nós somos coração, nós somos alma e nós somos mente. Não é apenas um discurso, não é fazer alguma coisa pela igreja que nós expressamos o nosso amor por Deus, mas é tudo aquilo que nós somos. Queridos, se não estiver sendo assim, se nessa declaração de amor que você faz por Deus, não estiverem envolvidas essas três áreas, coração, mente e alma, eu lamento dizer, mas tem alguma coisa errada na tua relação com Deus. Se você não tem momentos com Deus nos quais a emoção vem à tona, e agora está falando um cara que é gaúcho, eu não choro muitas vezes, mas tem momentos de oração, ou mesmo no louvor, onde as lágrimas vêm. Tem que editar isso depois, Delmir. Isso não pode ir para o vídeo. Tem uma reputação para zelar. Se a emoção não faz parte da nossa relação com Deus, que amor é esse? Se nós conseguimos dizer que amamos Deus, mas isso não passa pela nossa razão e não vai se tornando concreto em coisas diárias, que amor é esse? Se o amor por Deus não passa por um desejo de fazer a vontade dEle, que amor é esse? Nós amamos a Deus não apenas com um discurso bonitinho, com palavras sedutoras. Nós amamos a Deus com tudo aquilo que nós somos. Como desdobramento disso, Jesus agora diz todo o resto está incluído nessa história. Jesus diz, o primeiro é amar a Deus. O segundo é amar ao próximo como você ama a si mesmo. E agora a gente encerra essa história dos mandamentos, para mim, nisso. Se você não gosta que alguém lhe roube, amar ao próximo como você ama a si mesmo, significa que você não vai roubar ninguém. Se você não gosta que pessoas falem palavras caluniosas a seu respeito, amar ao próximo significa que você não vai fazer isso com relação a ninguém. Adultério, morte, se nós amamos ao próximo como nós amamos a nós mesmos. Os outros mandamentos, eles estão contemplados nisso. Ame ao Senhor, o seu Deus, com coração, com alma, com mente. E ao próximo como você ama a si mesmo. Se isso for critério para a nossa vida, nós não precisamos nos preocupar com a listinha de mandamentos, sejam eles 10 ou sejam eles 611. Jesus então nos diz, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo entendimento. Todos os mandamentos dependem do primeiro. E para nós finalizarmos, Luiz Felipe Pondé, ele escreveu um livro no final de 2015, ele é filósofo, professor, colunista da Folha de São Paulo, e ele se diz um ex-ateu, mas ao mesmo tempo ele se diz um homem sem fé.
Ele escreve o livro 10 Mandamentos mais um. E se você tem prazer em ler coisas com uma pegada um pouquinho mais filosófica, é um livro interessantíssimo de você ler a respeito dos 10 mandamentos. Ele diz que não importa muito se a nossa abordagem aos 10 mandamentos ela for teológica ou moral, o conteúdo dele vai ser sempre o mesmo. Os 10 mandamentos apenas querem que o ser humano aprenda a ser um homem e uma mulher diante do Deus eterno. Se Deus é esse que dá provas do seu amor, se Deus é esse que nos liberta da escravidão, e nós não estávamos no Egito, mas nós fomos libertos da escravidão do pecado, se Deus é esse que nos liberta, esse mesmo Deus agora, para garantir a nossa liberdade, Ele está dizendo: eu quero que vocês caminhem comigo, eu quero que vocês aprendam a ser um homem e uma mulher, vivendo diante do eterno, vivendo para a eternidade. Isso quer dizer, queridos, que tem coisas que a gente pode, pelo exercício da vontade, coração, que tem coisas que pela alma, pela nossa emoção, que tem coisas pela razão, que nós podemos deixar para trás. Tem coisas que vão ser complicadas, isso é fato. Mas os 10 mandamentos, eles nos foram dados para Deus expressar o seu cuidado e o seu amor por nós. E se o teu desejo é caminhar com esse Deus, que os 10 mandamentos façam parte da tua vida, como uma lista de desejos que Deus tem para ti. Não como uma imposição, mas como um convite amável, como expressão do cuidado, para que você não se machuque nessa caminhada até a eternidade. Para o povo de Israel, não era no deserto o lugar que eles deveriam ficar. Deus não tirou eles da escravidão do Egito, para deixar eles no deserto onde eles receberam os mandamentos. Eles precisavam dar alguns passos mais para entrar na terra prometida. Se nós quisermos fazer uma analogia à nossa vida, Deus nos liberta do pecado e diz: eu expressei meu amor por ti, e agora eu te convido a viver comigo, porque não é aqui o teu lugar. Eu quero caminhar contigo até a eternidade. Que seja esse o teu desejo, que seja essa decisão do teu coração. Amém?